Nesse vídeo você verá os conselhos de uma entrevista esclarecedora com Robert Kiyosaki, autor de Pai Rico, Pai Pobre. A ideia mais obsoleta é ir à escola, conseguir um emprego, trabalhar duro, poupar dinheiro, sair da dívida e investir a longo prazo no mercado de ações. Veja, por que você iria poupar dinheiro quando eles estão imprimindo trilhões de dólares? A diferença entre 1% e 99% é enorme. Você vê, não é só dinheiro, você tem que dar um passo atrás e olhar para o quadro geral. Então, o que você faz? Em cada um de nós há uma pessoa pobre, ainda há uma pessoa pobre dentro de mim. Há também uma pessoa da classe média e a pessoa da classe média quer segurança, eles querem aquele salário fixo. E há uma pessoa rica e eles estão todos dentro de nós, exceto que isso não é ensinado. Você é ensinado a ir à escola, conseguir um emprego e receber um salário. Não é ensinado como ficar rico. Se você leu Pai Rico, Pai Pobre, meu pai rico se recusou a me pagar. Ele disse que o salário era uma das coisas mais prejudiciais que você pode pegar na sua vida. Ele diz que no momento em que você pega um salário, você é um empregado. E esse é o mindset. Então, meu pai rico nunca me pagou. Isso deixou meu pai pobre, você sabe, um funcionário público louco. Você tem que pagar as pessoas, você tem que pagar as pessoas e o pai rico não estava dizendo que o salário era ruim, ele dizia que não queria ser escravo do dinheiro. Então, como empreendedor, você sabe, se meu pai rico fechasse eu simplesmente tentaria outra empresa. Eu não preciso de um salário. Eu não preciso de ninguém para cuidar de mim. Se meu governo não gostar de mim, eu me mudaria para outro país, porque eles precisam de empreendedores lá. Então, o empreendedor não é tanto negócio, o empreendedor é realmente o mindset e os conjuntos de habilidades e as diferentes regras. Você vê, eu não opero pequenos negócios, não opero nas mesmas regras de grandes negócios. Empreendedor é mindset primeiro, conjunto de habilidades e regras. E dependendo se você é funcionário ou pequeno empresário, as regras são diferentes, os mindsets são diferentes, os conjuntos de habilidades são diferentes. A ideia mais ultrapassada é ir à escola, conseguir um emprego, trabalhar duro, economizar dinheiro, sair das dívidas e investir a longo prazo no mercado de ações. Por que você iria economizar dinheiro quando eles estão imprimindo trilhões de dólares? A diferença entre 1% e 99% é enorme. Não é só dinheiro, você precisa dar um passo atrás e ver a imagem maior. Então, o que você faz? Em cada um de nós há uma pessoa pobre, ainda há uma pessoa pobre dentro de mim. Também há uma pessoa da classe média e essa pessoa quer segurança, quer um salário fixo. E há uma pessoa rica. E todos eles estão dentro de nós, exceto que isso não é ensinado. Você é ensinado a ir à escola, conseguir um emprego e receber um salário. Não é ensinado como ficar rico. Se você leu Pai Rico, Pai Pobre, meu pai rico se recusou a me pagar. Ele disse que o salário era uma das coisas mais prejudiciais que você pode receber na vida. Ele diz que no momento em que você recebe um salário, você é um empregado. E essa é a mentalidade. Então, meu pai rico nunca me pagou. Isso deixou meu pai pobre, você sabe, um funcionário público, louco. Você tem que pagar as pessoas, você tem que pagar as pessoas que meu pai rico não estava dizendo que o salário era ruim, ele dizia que não queria ser escravo do dinheiro. Então, como empreendedor, você sabe, se meu pai rico desistisse, eu tentaria outra empresa. Eu não preciso de um salário. Eu não preciso de ninguém para cuidar de mim. Se meu governo não gostar de mim, eu me mudaria para outro país porque eles precisam de empreendedores lá. Então, o empreendedor não é tanto a empresa, o empreendedor é realmente a mentalidade e as habilidades e as regras diferentes. Você vê, eu não opero pequenas empresas, não operam com as mesmas regras de grandes empresas. O empreendedor é uma mentalidade primeiro, uma habilidade e regras. E dependendo se você é um empregado ou pequeno negócio, as regras são diferentes, as mentalidades são diferentes.
E eu disse a ele: eu não vou falhar. Eu vou construir meu próprio negócio e nunca mais vou voltar aqui. E é isso que eu fiz. Eu saí e comecei meu próprio negócio e nunca mais voltei para um emprego de carteira assinada. E é isso que eu recomendo a qualquer pessoa que esteja pensando em se tornar um empreendedor. Não tenha medo de falhar, pois é através dos fracassos que você aprende e cresce. Apenas tenha confiança em si mesmo e nas suas habilidades e vá em frente. Mas você precisa se preparar para tudo o que está vindo. Se você acha que os próximos 20 anos serão como os últimos 20 anos, você vai se dar mal. Sabe quando você e eu vamos ao supermercado e compramos um cartão de leite? Sempre verificamos a data de validade. Mas a maioria das pessoas não verifica a data de validade do seu cérebro. Em vez de sair da dívida, eu entro em dívida. Eu acabei de refinar 300 milhões de dívida. Eu fui de 5% para 2,5% de juros. Eu fiz uma fortuna. Todo mês mais dinheiro entra porque meu custo de dinheiro diminuiu. Então, enquanto alguns especialistas financeiros dizem sair da dívida, eu digo aprender a usar a dívida. Veja, quando voltei do serviço no Vietnã, em janeiro de 73, e a primeira coisa que meu rico pai disse foi: vá para a escola para aprender a investir em imóveis. Não era imóveis, era como usar dívida e impostos. Dívida e impostos fazem os ricos ficarem mais ricos. Dívida e impostos fazem os pobres e classe média ficarem mais pobres. Então, todos os ricos que são médicos e advogados ou... Se você pudesse dizer uma coisa para alguém que nunca foi empreendedor e está pensando em dar o salto de fé em se tornar um empreendedor, o que você diria? Bem, eu diria a mesma coisa que aconteceu comigo. Você sabe, meu último salário, ainda me lembro claramente, foi um dos piores e melhores dias da minha vida. Eu estava em Porto Rico, trabalhando para a Xerox e meu chefe me deu meu último, não era um salário, era um bônus. Acho que era cerca de $30 mil, tributável, esse é o único problema com isso. Então eu recebo este cheque e eu fui, Holly Mackerel. Você sabe, eu estava emocionado, mas também estava perturbado. E então este outro cara veio até mim, seu nome era John e John me disse isso: você vai voltar. Eu disse: por quê? Ele diz: porque você vai falhar. Eu olhei para ele e eu disse: olha, algumas palavras impróprias. Porque é isso que ele fez, ele deixou a Xerox, falhou e voltou. É preciso se preparar para o que estiver por vir. Se você pensa que os próximos 20 anos serão como os últimos 20, você vai se dar mal. É como quando vamos ao supermercado e compramos um cartão de leite, sempre verificamos a data de validade. Mas a maioria das pessoas não verifica a data de validade de suas mentes. Ao invés de sair das dívidas, eu me endivido. Acabei de refinar 300 milhões de dívida, eu passei de 5% para 2,5% de juros. Eu fiz uma fortuna. Todo mês mais dinheiro entra porque meu custo de dinheiro diminuiu. Então, enquanto alguns especialistas financeiros dizem sair das dívidas, eu digo aprender a usar as dívidas. Quando voltei do Vietnã em janeiro de 73, o primeiro que meu pai rico me disse foi: vá para a escola para aprender a investir em imóveis. Não era imóveis, era como usar dívida e impostos. Dívida e impostos fazem os ricos mais ricos e pobres e classe média mais pobres. Então todos os ricos que são médicos e advogados, eles estão se dando mal e não sabem por quê. Médicos estão se dando mal? Sim, eles estão fazendo mais dinheiro, mas o dinheiro que fica é menor. Meu médico só gritou comigo, ele está feliz, ele diz: ó, adivinha o que eu finalmente fiz $1 milhão. E eu disse: sim, isso foi há 3 semanas. Então eu disse: sim, bem, quanto você pagou em impostos? Ele diz: 750 mil em impostos. Então, o que sobrou para ele foi cerca de 400 mil. Não é ruim, mas quando eu faço $1 milhão, eu fico com $1 milhão. E a razão é porque eu não ganho dinheiro trabalhando.
Se você trabalha por dinheiro, você é tributado. Então é por isso que a lição número 1 em Pai Rico, Pai Pobre é que os ricos não trabalham por dinheiro. O que fazemos em vez disso é criar negócios como empreendedores. Adquirimos imóveis. Eu não invisto na bolsa. Então, a razão é porque como empreendedores eu tenho mais controle sobre minha renda, quanto eu ganho e quanto eu pago em impostos. E porque sou um empreendedor. Este é um conceito ultrapassado e não funciona mais na atualidade. O que precisamos fazer é aprender a usar o endividamento de forma inteligente e criar negócios e investir em imóveis, em vez de trabalhar apenas para ganhar dinheiro e pagar altos impostos. É importante ter ideias atualizadas para obter resultados atualizados. A chave para o sucesso financeiro é ser um empreendedor e investidor inteligente, ao invés de seguir o caminho tradicional de trabalhar duro, poupar dinheiro e sair das dívidas. O mundo mudou em 1971 quando o presidente Nixon nos tirou do padrão ouro e o dinheiro se tornou dívida. E se nós acabássemos com a escola, o que aconteceria? Seria melhor se não tivéssemos sistema educacional algum? Não, eu estou dizendo que a educação era mais importante antes, ela se tornou obsoleta. Você sabe, existe a lei de Moore, que diz que a informação se duplica a cada 18 meses. Em outras palavras, tudo se torna obsoleto, 18 meses. Então, e isso é um fenômeno recente. Então, quando você sai da escola, você já é obsoleto, e é por isso que eu sou o velho, você sabe, eu encontro meus amigos, fui para Harvard. Sim, fui para Harvard. Eu digo, sim, isso foi há 50 anos atrás. Hoje os bancos estão cobrando juros para você poupar dinheiro. Em outras palavras, os bancos não querem o seu dinheiro, porque eles imprimiram muito. E é por isso que há bolhas e ações e bolhas imobiliárias e tudo isso. As pessoas estão jogando fora o dinheiro. Por quê? Como eu disse aqui, os poupadores são perdedores e o dinheiro é lixo, e ainda assim as pessoas estão dizendo bem, eu quero um emprego bem pago. Essa é uma ideia obsoleta. Sair das dívidas é uma ideia obsoleta. Você deveria aprender a entrar em dívida e como usá-la para ficar rico. E nunca vão ensiná-lo sobre impostos. A razão pela qual 1% está lá em cima e 99% estão desse jeito. É porque quando se imprime dinheiro, duas coisas acontecem. Inflação e impostos. Isso os está esmagando. E qualquer empreendedor que pensa eu vou só ganhar dinheiro e começar um negócio e ficar rico, porque é disso que falamos. Eles realmente precisam sentir o cheiro das rosas. Você sabe, isso não é o que os verdadeiros empreendedores estão fazendo. A maioria dos empreendedores são 28 milhões de donos de pequenos negócios nos Estados Unidos. 24 milhões são empreendedores individuais. Eles são chamados de empreendedores sem funcionários. Então isso acontece. É quando as pessoas não entendem o que um empreendedor realmente faz. Então a maioria das pessoas é autônoma, mas não são realmente empreendedores. Os autônomos pagam os impostos mais altos de todos. Ninguém lhes diz isso. Sim, também é chamado de espírito empreendedor. Mas o que estamos realmente falando é que não existe tal coisa como uma economia ruim. Você sabe, externamente, você e eu, todos temos uma economia externa. Mas também temos uma economia interna. E o poder de vontade é mudar nossa economia interna. Então, para mim, eu posso ver o bom, eu posso ver o ruim. Eu não me importo muito. Porque eu vou ser rico de qualquer maneira. Mas uma pessoa pobre com uma economia pessoal pobre, tudo o que eles vão ver é uma economia ruim. Porque eles não sabem como ganhar dinheiro em qualquer economia. E uma pessoa da classe média, eles têm uma economia da classe média. Você sabe o que eles querem é uma casa bonita, um salário fixo. E o emprego e o carro. E então, quando você tira o emprego deles, isso é uma desgraça. Bem, já que um empreendedor não tem um emprego de qualquer maneira, não é nenhum problema. Então,
Tudo que estou dizendo às pessoas é o que Buck Fuller me ensinou. Existe sempre dois lados. Você sabe o que eu quero dizer. Você sabe que usa pelo menos dois plurais. Então, se você acha que a economia está ruim, é porque sua economia está ruim. Se você acha que um emprego estável é importante, então você verá uma economia sem empregos. Sua economia versus a economia externa. O que você controla versus o que você não pode controlar. Eu posso controlar sim, é chamado de enfoque interno versus enfoque externo. Então, o verdadeiro empreendedor tem um enfoque interno, mas se eles caírem, eles dizem: ah, isso é bom, porque eu vou subir mais alto. Você sabe, a pessoa comum cairá e dirá: ah, vou tomar algum Prozac, ou alguém tem os erros. Todos os erros não importam, erros importam. Significa que você não sabia alguma coisa. Mas um verdadeiro empreendedor, seja caindo ou subindo, sempre pode subir, eles podem se levantar e ir mais alto. Isso não importa o que aconteça com eles, eles ficam mais fortes, melhores, mais espertos e mais felizes. Mas uma pessoa com uma mentalidade interna fraca. Existe sempre dois lados, você sabe o que quero dizer, pelo menos, devemos considerar pelo menos dois. Então, se você acha que a economia está ruim, é porque sua economia está ruim. Se você acha que emprego estável é importante, então você verá uma economia sem empregos, sua economia versus a economia externa. Onde você tem controle versus onde você não tem controle. Eu posso controlar sim, é chamado de enfoque interno versus enfoque externo. Então, o verdadeiro empreendedor tem um enfoque interno, mas se eles caírem, eles dizem: ah, isso é bom, porque vou subir mais alto. A pessoa comum vai cair e dizer: ah, vou tomar um Prozac. Ou alguém cometeu erros, mas para um empreendedor de verdade, sejam eles caírem ou subirem, eles sempre conseguem se levantar e ir mais alto. Não importa o que aconteça com eles, eles ficam mais fortes, melhores, mais espertos e mais felizes. Mas uma pessoa com mentalidade interna fraca, eles são tão temerosos do que pode acontecer, que geralmente acontece. Como, você sabe, as pessoas que temem perder seus empregos, geralmente perdem seus empregos. Você sabe o que quero dizer, sem dúvida. Então, tudo vem através de você. Sim, então o primeiro trabalho do empreendedor é controlar dentro de si, não fora. Assim que você pega esse salário, você é um empregado. Você tem que ser mais forte que isso. É sobre controle interno. Então, o que vocês acharam dessa reflexão sobre o espírito empreendedor? Deixem um like se vocês concordam que a verdadeira riqueza está dentro de nós e não na economia externa. E não se esqueçam de compartilhar essa mensagem com seus amigos e familiares.